Pai do Senhor, igreja, amém? Oh, glória! Estamos aqui porque é motivo de alegria. Você sobreviveu a 2020, um ano de pandemia, onde várias pessoas morreram, mas Deus cuidou de você. Você está aqui hoje, é para se alegrar. Uma guerra que aconteceu ano passado, nós vencemos. Passamos por ela, porque o Senhor, nosso general de guerra, estava na nossa frente. Você crê nisso? Oh, glória a Deus. Então aperte o seu cinto aí, porque o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Glória a Deus. Para mim é uma alegria, uma honra, a ministrar a palavra de Deus no primeiro culto do ano. Oh, glória. Isso é bom. Glória a Deus. Aleluia. Foi um ano difícil, irmão. Foi um ano onde muitos crentes tremeram na base. Você acredita nisso? Muitos crentes tremeram na base. Muitos crentes tiveram a sua fé abalada com esse ano que passou. E eu vou lhe dizer uma coisa: as guerras continuam. As guerras não acabou. Ainda continuam as guerras. Ainda vamos enfrentar muitas guerras ainda. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque existem as guerras. Porque quanto maior é a guerra, maior é a nossa vitória. Glória a Deus. E quando nós passamos por uma guerra tão grande, é porque Deus nos vê tão forte para suportá-las. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui hoje, porque nós perdemos muitos irmãos para o mundo agora na virada do ano. Perdemos muitos irmãos que passaram o ano perseverando, mas na virada do ano caíram e se voltaram para o mundo. Eu louvo a Deus porque nós estamos aqui. Eu louvo a Deus porque você está aqui. É uma tristeza isso em nosso coração, saber que irmãos que estavam conosco se desviaram agora na virada do ano. É triste. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. O Senhor vai nos entregar essa noite algo para que nós venhamos vencer as guerras que vão surgir em nossas vidas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 3. O título da minha mensagem é: Eu tenho uma força para continuar vivendo o novo de Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. A Bíblia Sagrada nos revela: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Pode assentar.
texto aqui, ele nos fala sobre armas, né? E antigamente nós vimos que muitas armas eram usadas na época medieval. Nós vemos que muitos impérios usavam armas para defender o seu território, para lutar contra os inimigos, para defender aquilo que eles tanto desejavam. Alguns usavam naquela época flechas, lanças, né? Eram armas daquela época. Catapulta, funda, carros de guerra. Tudo isso eram armas que aqueles impérios usavam naquela época para defender seus territórios, defender a sua pátria. Eram armas que a Bíblia Sagrada fala que o rei Uzias, na sua época, ele projetava. O seu poderio bélico era tão impactante que não existiu nenhum rei com poderio bélico como o de o rei Uzias. Ele produzia armas que ainda não eram armas que era para existir naquela época, mas ele já tinha. Então essas armas eram justamente para isso, para defender territórios, para entrar em guerras, em lutas, né? Para saciar a ganância do homem pelo poder, porque qual a maior arma eu tiver, mais poderoso eu sou. Então os homens começaram a criar armas e cada vez mais criando armas, ao ponto de chegarmos hoje no nosso século que existem armas que são destrutíveis. Foram inventadas armas de fogo, canhões, metralhadoras, bombas. Só para nós termos uma ideia, existe uma arma. Esta arma ela foi criada em 1961. Essa arma ela é a mais destrutiva de todas criada pelo homem. Ela se chama Tsar. É uma bomba termonuclear já construída. Ela foi explodida no Mar Ártico russo pela União Soviética em 1961. Seu poder era nada mais além do que 50 megatons. Sua detonação ocorreu a 4 quilômetros acima do solo. E a sua força era equivalente a 3,8 mil bombas de Hiroshima. Essa bomba foi uma das maiores criadas pelo homem. O poder dela é destrutivo. Só que essas bombas foram criadas pela ganância do homem, a ganância do poder. Porque o homem vivia em guerras e queria vencer, queria ter o poder, maioria de guerra, de armas. E os homens começaram a construir armas, para defender a sua pátria, para defender o seu reinado. Só que a Bíblia nos fala que nós fazemos parte de uma pátria, e a nossa pátria é celestial. Se eu sou da pátria celestial, eu preciso usar as armas corretas. Eu preciso usar as armas que me levem a vencer, porque existe uma arma mais poderosa do que qualquer outra já inventada pelo homem. E só quem tem essa arma é quem faz parte da pátria celestial. Eu acho que você não entendeu, ou então você não faz parte. Só quem tem essa arma é quem faz parte da pátria celestial. E essa arma está no seu colo. Se você quer continuar o ano de 2021 vencendo as suas guerras, é preciso que nós venhamos usar as armas corretas. Você não vai vencer com bomba atômica, você não vai vencer com arma de fogo, você não vai vencer com flecha, você não vai vencer com tanque, você só vai vencer as suas guerras com armas poderosas em Deus.
E quais são essas armas, irmãos? Quais são essas armas que vai fazer-me chegar no final de 2021 vitorioso? A primeira arma que nós vamos ver essa noite é a que está no seu colo. É a que está na sua casa, cheia de teia de aranha. É uma arma que poucos crentes estão valorizando, que é a palavra de Deus. Amém? Aperte o cinto, irmão. A palavra de Deus é uma arma que vai fazer você continuar vivendo o novo de Deus. Primeiro culto do ano, o Senhor já está nos entregando armas para vencer as guerras e batalhas que nós vamos enfrentar. Quem tem caneta, anote. Você não pode esquecer. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Quando nós lemos aqui em Coríntios que Paulo está exortando aquela igreja, porque Paulo tinha uma profunda preocupação de que aquele povo de Coríntios, que eles se lembrassem do ponto de vista cristão sobre a guerra espiritual que eles estavam vivendo. Nós crentes temos que ter essa visão, que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Será que nós não percebemos a guerra que nós estamos vivendo? A Bíblia diz que Jesus chegou e disse: o meu reino está próximo. Se Jesus disse: o meu reino está próximo, é porque existe outro reino. Existe reino dos homens, existe reino das trevas. E é esse reino que nós temos que lutar contra o reino das trevas. O reino das trevas que tem se levantado todo dia para tirar você da presença de Deus. Todo dia Satanás tenta destruir seu casamento. Todo dia Satanás tenta destruir a sua família, a sua vida com Deus. E o Senhor nos entrega uma arma poderosa, que é a tua palavra, para que eu e você venha se defender. Porque a palavra de Deus, ela é de defesa como é de ataque. Se eu tenho essa concepção que a palavra de Deus é uma arma, porque eu não estou usando esta arma. Quantos se desviaram agora na virada, porque não usaram a palavra de Deus? Está pensando que só ler Bíblia leva alguém para o céu? Para ir para o céu tem que praticar a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou lhe dar agora um grande exemplo de como derrubar cadeias demoníacas, de como você vencer fortalezas demoníacas que se levantam contra a sua vida, contra a minha vida. No livro de Mateus capítulo 4, a Bíblia nos fala que Jesus, logo após ser batizado, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo inimigo, para ser provado pelo inimigo. Jesus foi colocado à prova. Ele passou 40 dias no deserto, sendo provado. Cuidado, irmão, que você pode estar sendo provado. Você pode estar sendo provado. Satanás ele apresentou uma oportunidade real
para que Jesus viesse pecar. Embora Jesus fosse filho de Deus, ele derrotou Satanás com uma arma, que foi a palavra de Deus. Não precisa muito, irmão. Não precisa pular, rodopiar. Não precisa falar em línguas. Só basta praticar a palavra. Só basta usar a arma do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vemos que no livro de Gênesis, Adão falhou, porque não usou a palavra. Adão, ele não usou a palavra. E ele caiu na tentação lá, junto com Eva. Falhou. Aí nós vemos também, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que Deus levou o povo para o deserto, para o povo ser humilhado e provado. E aquele povo foi totalmente incrédulo, desobediente. E o povo não usou a palavra de Deus. E pereceram 40 anos rodando. E a boa parte deles pereceram no deserto. Morreram porque não usaram a arma da palavra de Deus. Só que de repente aparece alguém com sua fisionomia desprezível, aqueles que os homens não se agradavam nem olhar para ele, aquele que era desprezado, e nos mostra como vencer. Aquele que era rejeitado pelos homens, ele nos ensinou como derrubar fortalezas. Satanás chegou diante de Jesus e disse: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Então Jesus disse: está escrito. Olha, Jesus usando a espada, a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então você não vai ter outro meio de vencer o diabo se não for através da palavra de Deus. Só que Satanás, ele não se cansa. Não era Adão, não era o deserto. Satanás estava diante do Deus vivo, do Filho de Deus. Satanás viu que tinha que mudar a estratégia. Satanás disse: não dá, não dá. O homem está usando a espada. E Satanás fez o quê? Tentou usar a espada. Satanás tentou usar a palavra para derrubar Jesus. Satanás disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha o diabo como conhece a Bíblia. Pois está escrito que aos teus anjos te segurarão para você não tropeçar. Aí Jesus foi e disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é que prega não é você querer pregar a palavra sem autoridade. Satanás tentou, mas não tinha autoridade. Ele não tinha autoridade. Foi o segundo golpe que ele levou. Nós temos que ter autoridade para pregar a palavra de Deus. Temos que ter uma vida de santidade, uma vida de separação. Glória a Deus. Aleluia.
Sem essa arma, você não consegue vencer o inimigo. Te darei todos os reinos do mundo, se tu se prostrares e me adorares. Foi o que Satanás disse para Jesus. E Jesus disse: porque está escrito, novamente a palavra, sai daqui, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Somente a Ele preste culto. É a arma que vai te fazer chegar lá no final de 2021. A palavra de Deus, arma de ataque e de defesa. Glória a Deus. E se eu e você não usarmos essa arma, que é a palavra, nessa guerra que estamos vivendo, seremos destruídos. Vamos ser destruídos se não usarmos essa arma, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada por mão humana pode ir contra os filhos de Deus. Satanás tentou usar a palavra para derrubar o dono da palavra. Salmo 119, versículo 11. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É guardar a palavra no coração, para não pecar contra ti. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Como o martelo que despedaça a rocha. Vocês estão entendendo o tamanho do poder da palavra? O poder que a palavra de Deus tem. A palavra criou tudo. A palavra criou o céu, a terra. A palavra nos criou. E por que não queremos usar esta palavra? Por que não queremos meditar nesta palavra? Por que não queremos guardar esta palavra no coração, para sermos bem-sucedidos em qualquer guerra que nós estivermos lutando? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. O capacete da salvação. A ordem, o Senhor está dizendo: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor está dizendo: use a palavra. Irmão, é difícil, eu sei, que vai se tornar fácil. Glória a Deus. Um crente que não lê Bíblia, um crente que não usa essa palavra, jamais vencerá uma batalha espiritual. Glória a Deus. Qual é a arma que nós temos que usar? A palavra. Aleluia. Vamos agora para outra arma poderosa em Deus. Uma arma que vai te levar a chegar em 2021 cheio de vigor. A arma que temos que usar contra o reino das trevas é a oração. Irmão, tudo que está sendo pregado aqui é pregado aqui o ano inteiro. Ler Bíblia, usar a palavra, agora a oração. Primeiro culto do ano, Deus está falando isso. Deus está dando as armas para a gente se proteger no resto do ano que vai vir aí, porque não vai ser fácil. A Bíblia diz que os dias são maus, e se a gente não se prevenir, se a gente não se preparar para estas guerras, nós vamos ser alvos. Amém? Glória a Deus. Nós já vimos que nós estamos constantemente em guerra, né? Ou seja, em combates diários. Não podemos nos privar de usar uma das principais armas, que é a oração. A oração, ela é fundamental para que nossas lutas sejam vencidas. A oração é fundamental para que nossos sonhos sejam realizados. A oração é fundamental para que nossas necessidades
e petições sejam expostas ao Pai. A oração é fundamental para a nossa vida. Colossenses capítulo 4, versículo 2: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Então Jesus está dizendo: perseverem em oração. Perseverem em oração. Gente, se não fosse importante, Deus não estava repetindo. Ler Bíblia, usar a palavra, orar. Se isso não fosse importante, isso é um alicerce do crente. Bíblia e oração. Amém? Olha só, Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Num versículo só, Deus pede para a gente orar 3 vezes. No último ele fala: ore por todos os santos. Orar um. O teu amigo, o teu irmão pode estar fraco, você tem que orar por ele. Amém? Vamos ver aqui perseverança em oração. Eu sei que nós estamos em guerra, mas existe um homem na Bíblia chamado Jó, que ele vivia em suas guerras diárias. Jó enfrentou coisas que, se fosse alguns de nós hoje, já teria amaldiçoado a Deus e abandonado. Jó viveu momentos na sua vida que, se fosse muitos de nós hoje, já teriam abandonado a Deus, pelo que Jó passou. Só que Jó fez diferente. Após perder tudo, riqueza, filhos, rebanhos, após ter a sua própria esposa, ela pediu para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó não se entregou, mas Jó continuou na batalha. Diferente de muitos que, quando estão no meio da guerra, sendo atingido pelo inimigo, começa a desistir. É interessante, irmão, que muitos de nós, quando estamos no meio das lutas, vem na nossa mente o pensamento de desistir, de parar, não vou mais para a igreja, esse Deus não olha para mim. Mas Jó não. No capítulo 42, a Bíblia que se cumpre o que Jesus falou no versículo antes que eu li: ore por todos os santos. Aí olha o que Jó faz. Jó, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Está vendo o poder da oração, irmão? Nós temos que orar. Orar, orar. Daniel era um homem ocupadíssimo. Parava 3 vezes ao dia para orar. Muitos de nós às vezes nem trabalha e não tem tempo para orar. E não para orar. Gente, são armas que vai fazer a gente crescer. Armas que vai fazer a gente nos defender do reino das trevas. Satanás, ele existe e ele não está brincando de ser diabo. Satanás, ele lhe odeia. Entenda, Satanás, ele nos odeia. Ele quer nos destruir. Ele quer jogar a gente na lama. Nós temos que entender isso. Ele odeia a raça humana. Ele não brinca de ser diabo. Se a tua alma e a minha alma não fosse tão importante, o diabo não brigava tanto por ela. Se nós imaginássemos o tamanho do valor da nossa alma, nós não brincava tanto. Nós vigiava mais. A gente orava mais. A gente lia mais Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Olha novamente o poder da oração. Atos capítulo 12, versículo 5.
Nós vemos aqui o poder da oração no meio das guerras. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Irmão, nós estamos em guerra. Será que nós não conseguimos entender que nós estamos vivendo? Nós não conseguimos enxergar, mas nós conseguimos sentir, porque o Espírito Santo nos dá esse discernimento, que nós estamos vivendo em guerra. Nós temos que estar orando. Pedro aqui encontrava ali, diante dos seus amigos e irmãos. Pedro estava no meio de uma guerra. Pedro estava preso, talvez se sentindo sozinho. Pedro estava ali naquele calabouço, acorrentado. E a Bíblia diz que a igreja orava. Irmão, quando a Bíblia fala que a igreja orava intensamente, sem parar, a igreja orando, Eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei o que você está enfrentando. O que eu quero que você entenda é que existe alguém orando por você, que a igreja está orando por você. Então, se existe alguém orando por você, se a igreja está orando por você, você é para orar também. Você não pode parar de orar. A Bíblia diz que quando a igreja orou, os anjos, veio a resposta. Saltaram Pedro, e Pedro saiu andando da cadeia. A oração, ela movimenta o reino espiritual. É a oração. Não existe nenhuma outra maneira do ser humano falar com Deus. Se alguém souber, me diga. Não existe nenhuma maneira do ser humano falar com Deus se não for através da oração. A oração nos deixa mais forte para enfrentarmos o reino das trevas e suas legiões. Irmão, eu vou te mostrar aqui na Bíblia agora um momento aonde Satanás usou eu acho que foi um momento onde ele usou todo o seu poder. Todo o poder que ele tinha, ele usou nesse momento. E ele foi vencido com uma oração. A Bíblia diz que Jesus estava no Getsêmani orando. Jesus estava no Getsêmani orando. Getsêmani significa local de prensar azeite. Ali foi um momento onde Jesus estava sendo prensado pelo reino das trevas. O poder que Satanás lançou foi tão forte que abalou o lado humano de Jesus, ao ponto de Jesus dizer: afasta de mim este cálice. Só que Satanás não sabe que um cordeiro, quando ora, se torna leão. Satanás não sabia disso, que quando um cordeiro ora, ele vira leão. E naquele momento a tribo de Judá gritou: mas que seja feita a tua vontade. Mas que seja a tua vontade. O poder da oração. Nós temos que orar, igreja. Temos que orar. Sem a oração e sem a palavra, nós não vencemos nenhuma guerra. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo 22, versículo 40. Jesus chegou ao lugar e disse-lhe: ó, não caiam em tentação. Olha só,
Jesus está novamente nos ensinando. Vocês têm que orar. Vocês têm que orar para não cair em tentação. Que tentação é essa? Eu sou um ex-dependente químico. Eu usava crack todo dia. Todo dia. Se eu parar de orar, eu caio na tentação do diabo para voltar a usar. Então, adultera, se você não começar a orar, você nunca vai parar de adulterar. Você que se prostitui, se você não começar a orar, você nunca vai parar de se prostituir. Você que fala demais, que fofoca, que tem a língua grande, se você não começar a orar, você nunca vai parar com essas velhas práticas. Temos que orar para não cair em tentação. Irmão, que palavra dura é essa? É porque as guerras que vão vir vai ser grande e nós temos que estar. E a palavra não é dura, dura é o nosso coração para receber a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Estou acabando, gente. Qual a primeira arma temos que usar? Palavra. A segunda? Oração. Todo dia é pregado. Todo dia é pregado aqui na igreja. Bíblia, oração. Agora vamos ver mais uma arma e a última. Como é difícil essa arma os crentes usar. Não todos, mas uma boa parte não usa essa arma. É uma arma que poderosíssima, que se chama, olha o nome dela como é bem conhecido, obediência. Obediência, olha, tão simples. Jesus quer sacrifício, Ele quer obediência. Provérbios 19, versículo 16. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quantas vezes na Bíblia Sagrada nós vemos histórias de pessoas que optaram em obedecer a palavra e foram bem-sucedidos, mas também pessoas que optaram não obedecer e tiveram seu futuro trágico. Quantas vezes nós mesmos não obedecemos e quebramos a cara? Pela fé, quando foi chamado, obedeceu. Saiu da sua terra e foi para um local onde ele nem sabia onde era para ir, mas ele obedeceu e foi. Noé, quando chamado, obedeceu. Construiu uma arca onde nem tinha chovido ainda. Jesus, quando veio cumprir a sua missão, obedeceu. Jesus obedeceu de uma forma que, embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer no sofrimento. Aí o crente hoje não quer nem quebrar a unha, que está sofrendo, chorando, porque quebrou uma unha. A obediência nos faz vitoriosos. Obedecer é abrir mão de nossas vontades pessoais para obedecer à vontade do Pai em nossas vidas. Amém? A obediência nos deixa. O homem prudente constrói sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo. A obediência nos torna diferente no agir e no ser. Está lá em Filipenses 2,12. Sempre vai haver uma promessa para quem é obediente. Está lá em Isaías capítulo 1, versículo 9. A obediência é uma arma que poucos crentes estão, infelizmente, usando, mas querem ter uma vida de vitória.
mas querem ter uma vida de vitória. Desculpa eu lhe dizer isso, mas eu tenho que falar a verdade. Se você não obedecer, se eu não obedecer, nós nunca vamos ser vitoriosos. Se eu não ler Bíblia, eu não conheço Jesus. Se eu não ler a Bíblia, eu não ligo para a Bíblia, eu não ligo para Jesus. Porque a palavra de Deus diz lá em João 1 que Ele é o verbo, Ele é a palavra. Se eu não amo a palavra, eu não amo Jesus. João capítulo 1. Jesus toda a vida, quando saía para tomar qualquer decisão, Jesus orava. Para escolher os discípulos, Jesus orou. Os apóstolos, Jesus orou. Para ir para a cruz, Jesus orou. Para tudo Jesus orava. Mas a gente quer tomar nossas próprias decisões. A gente não consulta Deus. Senhor, será que é isso realmente que tu queres para a minha vida? Será que é isso que eu tenho que fazer? A gente não consulta Deus, porque isso é do ser humano. O ser humano, ele quer ser autossuficiente, mas não dá para ser autossuficiente, porque dentro de nós existe uma necessidade, e essa necessidade só é preenchida com Deus. Amém? Uma arma poderosa que nos alcançou foi o escudo casa. Eu falo sem medo. Se não tivesse acontecido esse escudo casa, muitos crentes estavam desviados. Foi uma arma poderosa que Deus nos deu por meio da pandemia. Manter um bocado de crente em pé foi o escudo casa. E muitos não valorizaram, e alguns ainda não valorizam, participam. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu escuto, mais eu tenho fé. Precisamos andar em águas profundas. Precisamos sair do raso. Precisamos se aprofundar mais em Deus. Esse ano tem que ser diferente. Amém? Fala, meu Jesus. Glória a Deus. Aumenta o som, Cauã. Consegue o cristão que não usa a arma da obediência. Quem quer saber a consequência? Uns 4 quer. Eu vou falar aqui para vocês 4. Jesus venceu Satanás na palavra. Jesus usou o livro de Deuteronômio, está tudo lá. Todas as 3 passagens que Jesus usou contra o diabo está no livro de Deuteronômio, pode conferir lá. Imagina se ele usasse o restante, os 65. Ele só usou um para destruir Satanás. A falta de obediência nos leva à destruição. Quem quer ser destruído? É só desobedecer a Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 20. Por não obedecer ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram outras nações. A falta de obediência traz sobre nós castigo. Quem quer ser castigado? É só desobedecer a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna e a pior de todas, a separação da presença do Senhor. É isso que vamos receber se a gente desobedecer. A falta de obediência traz sobre nós a rejeição de Deus. Eita, que heresia é essa, irmão? Heresia? Vamos para a Bíblia.
1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Assim como Saul rejeitou obedecer, Deus o rejeitou como rei. Está escrito. Se você não obedece a Deus, Ele vai te rejeitar do teu ministério e vai levantar alguém melhor que você. Se não obedecemos a Deus, pode ter certeza que Ele vai nos rejeitar. Não de ser salvo, mas do nosso ministério. O Cauã está aqui, ó. Se ele não obedecer, Deus tira e bota outro melhor. A desobediência faz com que a rejeição de Deus venha sobre nós. E eu creio que ninguém quer isso. Temos só que obedecer. Acabou meu tempo. Tem algumas coisas aqui que o Espírito Santo não quer que eu fale. Fique de pé. Lembre-se, nós estamos vivendo em uma guerra. E só vamos vencer essas guerras se usarmos as armas poderosas em Deus. Palavra, oração, obediência. E ainda existem outras armas mais poderosas ainda. O jejum, a comunhão. Existem muitas armas no reino espiritual que nós temos que usar para vencer essas guerras. Amém?